Olá, galera, vamos lá E começar aí? mais um papo de sábado. Eu, Daniel, parceiro Ricardo e a convidada de hoje, a Bruna. Antes de apresentar a Bruna, vamos lá, pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o joinha, dar o like no vídeo, compartilhar com um amigo se você gostou e com três se você não gostou. Beleza? Porque se você não gostou, seus amigos são parecidos com você, você vai incomodar eles também. Incômodo gera engajamento. Isso é mó legal. Mas vamos lá. Exatamente. Falar um pouquinho da Bruna. Eu vou pegar para mim a intimidade que o Ricardo pegou, que já chegou te chamando de Bruninha. Eu vou chamar de Bruninha também. Se você não gostar, São alguns anos, né, Bruninha? Alguns O anos aí. Ricardinho me conheceu como Bruninha, né, Ri? Acho que 12, 13 anos eu tinha, por Nossa, aí, né? pura, se bobear até menos. eita, nós, esse povo tá ficando cada dia mais novo, viu? Mas vamos lá. A Bruninha, ela se definiu de um jeito muito legal. Ela é mulher, ela é mãe e, cara, duas funções muito importantes na nossa sociedade. E, além disso, ela é E psicóloga, necessárias. assistente social e trabalha aí hoje num centro de acolhimento que, para as pessoas ignorantes como eu, é um antigo orfanato, tá? E, cara, ainda não dá nem para imaginar o tanto de coisa interessante por um lado e o tanto de barra pesada que a Bruninha enfrenta no dia a dia. Não, e a E própria pergunta do canal aqui, a pergunta isso base que a gente inicia o bate-papo já vai ser em outro nível o rolê, eu acho. vai Eu ser acho que em já vai ser em outro outro nível. nível. Que Eu medo. tô criando eu tô criando uma expectativa muito legal para esse papo de hoje. Mas Vamos lá. nessa temporada, né, a gente está trabalhando com um tema fixo e isso está sendo muito legal porque a gente está batendo. O tema é fixo, mas a gente não conseguiu ter nenhum papo parecido com o outro, porque é um tema abrangente, é um tema que fala muito fala com a pessoa de acordo com a vida dela, com a Com a experiência dela, realidade. né? E com a realidade de cada um e com o momento de cada um, né? E o tema dessa temporada são as liberdades individuais. Então, eu vou começar perguntando, aí tanto faz, não sei se eu estou perguntando para a mulher, para a mãe, para assistente, para psicóloga, ou só para a Bruninha. Mas vamos lá, Bruninha, você é livre? Nem um pouco. Nem um pouco Adorei! mesmo. Sem a menor chance. Cara, por favor, continua. Elabora. Eu acho que, começando por ser mulher, né? A liberdade para mulher é uma coisa muito difícil. De qualquer forma que você se expresse, de qualquer forma que você se comunique, de qualquer forma que você se vista ou se porte, existe uma crítica para aquilo. Por ser mãe, minha bebê tem 1 ano e 9 meses, então é um ser dependente da mãe. Ela não é só um bebê, ela é um bebê canceriano. Então, assim, quem curte a parada do signo sabe do que eu tô falando, que a relação com a mãe é um negócio bem puxado também. Ouvi dizer que E canceriana é o tipo de gente mais gente boa e fantástica do planeta, mas Eu como eu não acho que é acredito em chato pra horóscopo, para caralho mim não faz também. diferença. olha, é pesado, viu? É prudentinho, é puxado, Tadinho. É puxado. 1 ano e pouco, mano. E acho que isso já diz muito aí sobre essas liberdades, né? E aí, quando você é mãe, você também se cobra muito por muitas coisas, mas parte disso, eu acho, por essa falta de liberdade de você poder ser a mãe que você quer, porque as pessoas têm o hábito de interferir nisso muito, assim. Então, se você quer ser mãe de um filho só, é porque você quer ser mãe de um filho só. Se você quer ser mãe de um monte, é porque você quer ser mãe de um monte. Se você falha por alguma situação específica, nossa, mas você não pode, você é mãe, como é que você lida com isso? Você é mãe, como é que...
Fala, caramba, velho, eu não E sou se só a você não mãe, quiser né? ser mãe, então, aí você tá ferrada, né? Aí é o mundo inteiro Se você não julgando. quiser ser mãe, é muito, muito difícil. Ou as pessoas não acreditam que você possa ser mãe no momento que você não planejava. E aí, se você fala isso, o meu caso foi esse. Eu não tinha planejado a vinda da Clara e ela veio. E aí foi um processo que, mesmo eu falando sobre isso, assim, mas que para mim tava ok, assim. As pessoas falavam, ai, mas não fica falando isso não, porque aí dá a impressão que você não queria. Eu falava assim, não, cara, eu só não Ah, planejei para aquele ah, momento, sabe? E eu soube Se eu não lidar com quisesse, eu isso e para mim tá diria, né? tudo Mas não é certo. o caso. Que porra é essa? Exato. Então, exato. eu acho que, meu, é muito difícil, assim. E aí, trabalhar com o que eu trabalho, que é a parte da assistência social, eu posso falar, acho que um pouco pela Prefeitura de São Paulo, que é onde eu atuo Atua. hoje, né? É um serviço que responde para a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem muitas coisas que a gente não consegue fazer pela falta de autonomia e liberdade mesmo. Então é isso, acho que essa liberdade ela vai esbarrando em todos os âmbitos da vida, assim, né? Pô, não me considero mesmo nem um pouco Livre. livre, assim, por Ah. conta de todas essas questões. Mas a Que liberdade, aí eu fantástico. vou, eu vou por outro lado. Eu vou por um outro lado. E talvez esse lado até, sei lá. Bom, Eu mas adoro o Ricardo porque ele se explica pra caralho. aqui, aqui eu não- mas a liberdade existe. Tipo, ela O é que uma é coisa, liberdade? tá ligado? Porque assim, você falou do ser mãe, do quanto as pessoas julgam e tudo mais. A gente cresceu ali a gente se conheceu e cresceu junto ali na igreja e tal. Na igreja é o contrário, né? Se você se planeja, você tá errado, porque tem que ser no tempo de Deus. Né? Então, tipo, É, e, tem essa e você não parte, pode não esse também. querer, né? Você não pode não querer ter filho também, porque, né? Tem toda uma questão do objetivo de ser humano e por aí vai, né? Você pode não querer ter filho, desde que você seja padre ou freira. De resto, tem que ter filho. Então, Tem que ter. mas não casar, né? Você casou, que é o que o resto tem que fazer. Você tem que fazer. Ou seja, cadê a liberdade? Cadê o livre-arbítrio? Eu tô mandando bem nessa parte aí. Eu já. Exatamente. Casar, você casou. Isso. Entendeu? Então, tipo, a liberdade ela é uma coisa ou é algo que a gente, tipo, sei lá, inventou pra se sentir poderoso, tá ligado? É uma pergunta que eu me faço diariamente, eu acho, Rica, porque assim, é uma coisa que eu não sei, eu acho que a gente tende mesmo a ir buscando coisas, às vezes utópicas, para a gente se agarrar em algo e falar, cara, é para lá que eu vou, né? Eu quero ser uma pessoa livre, então é nesse caminho que eu vou, assim. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente tem mesmo a tendência a ir buscar. E de fato, eu não sei se a liberdade por si só, inteira e íntegra existe, né? Mas eu sinto muito isso no dia a dia, por querer tomar decisões e que, na maioria das vezes, eu tô ali conectada a algo que me impede de tomar essas decisões. E aí é quando eu considero que eu não sou uma pessoa livre, assim. Mas eu Bruna, acho mas que, de uma forma geral, a gente busca, sim, coisas para a gente poder também ter para o que viver, né? Sim. tem que. Acho que a gente tem uma coisa complicada nisso. A gente tem que sempre saber o quanto de liberdade a gente realmente quer, né? Cara, assim, para quê, né? Às vezes, porque é um negócio muito louco, porque quanto mais livre você é, mais trabalho você tem. É mais difícil, né? A gente vive numa sociedade, na minha opinião, que a liberdade é uma coisa muito cara. Quanto menos liberdade você tem, mais confortável é a sua vida, entendeu? Só que daí você paga o preço de talvez não fazer o que você quer.
Mas Então, confortável, assim, desculpa a pergunta, uma velho, mas escolha. confortável em que sentido? Confortável no sentido de adequação. Por Tá. exemplo, se Psicológico. você, geral, assim, até acho que a vida é mais fácil. Por exemplo, vamos pegar Porque o eu quero, padrãozinho porque eu aqui. quero ter a liberdade de ir pro Japão comer um temaki e voltar no dia seguinte. Isso, Essa entendeu? Isso liberdade é de uma você, liberdade depois que gigantesca essa. acabar a pandemia, essa liberdade você tem. Você só precisa ter grana para bancar. É outra Exato. pegada, Tá, entendeu? É outra E pegada. saco E para viajar dizem de que, e avião, né? dizem, tá, tá. e dizem que, 25 horas, 26 horas. aí outra, e para você ir e voltar no dia seguinte, eu acho que daí você vai precisar de um bagulho meio potente, que é Japão. Mas Qatar enfim, Airlines, mano. Qatar, vou na, aqui, ó. Classe executiva ali, ó, mas deitando, toma banho no avião. agora imagine o seguinte, tá? O que eu tô querendo dizer é, vamos pegar um exemplo simples. Se você aceita ser o cara, no meu caso, o marido de uma família tradicional, bonitinha, com um empreguinho tradicional, aquelas férias uma vez por ano, que você juntou o dinheirinho, compra um pacotezinho ali, pá, de uma agência de viagem, faz aquilo, domingão almoça na casa da sogra, aquela coisa. Sua vida você está numa caixa. Você não tem liberdade, mas você está fazendo o que todo mundo faz, ninguém te julga, ninguém vai apontar o dedo para você, você está no padrãozinho, você está legal, entendeu? Então, assim, é aquela zona de conforto total. Agora, quando você resolve ser diferente, quando você resolve, sei lá, continuar falando de pensar em relacionamento, tá? Eu já me divorciei 2 vezes. E as pessoas, tudo bem, a parte a zoeira, a piada, normal, essa parte é legal, tem que ter. Mas assim, tem muita gente que já me olhou feio e que eu já percebi que as pessoas me julgam porque, pô, que cara é esse que já separou 2 vezes? Ué, eu sou um cara que não estava feliz onde eu queria e eu queria buscar o que é melhor para mim. Eu exercia a minha liberdade de falar assim, não, cara, é melhor eu ficar sozinho do que ficar numa relação que não me faz bem. Só que foi difícil pra caramba. E você paga um preço por isso, entendeu? Você paga, por exemplo, assim, de eu chegar com a minha namorada, que hoje é minha esposa, na minha casa, na minha família, e tem gente que, tipo, nem quis se aproximar muito, porque, vai que o cara daqui a pouco termina, não vou me apegar, sabe? É foda, entendeu? O povo também é muito idiota, né? Mas mano. Assim, Mas eles vai têm que liberdade, eu assim. gosto. Então, assim, cara, é isso que eu tô falando. Às vezes uma pergunta que eu posso fazer, que eu faria, é quanto a gente quer de liberdade, de verdade, né? Porque, sei lá, às vezes, eu vou ser uma pessoa totalmente livre. O que é ser totalmente livre? É não ter um emprego, não ter uma casa, porque eu não vou ficar preso num trabalho, eu não vou ficar preso numa casa, eu não vou ficar preso numa vida. Eu vou virar um nômade. Não, Na isso a boa, gente velho, eu não chama de quero essa vida pra mendigo, mim. não é nômade. A gente chama de mendigo isso aí. Porque você não Sem pode. Mas é casa, sem Nômade é livre. feio. dinheiro. Nômade é quando você é milionário e vai fazer isso, tá ligado? Você, se for fazer, você vai ser mendigo, irmão, você me perdoa. E já não é liberdade, porque o Estado tem que cuidar de você. Você pode não aceitar. Você tem a liberdade de não aceitar o cuidado do Estado. E quando você não aceita o cuidado do Estado, você paga o preço por isso. Porque eu acho que isso que é muito louco, cara. Como a liberdade tem um preço alto, eu sempre pergunto, quanta liberdade as pessoas realmente querem, sabe? Eu não quero liberdade total. Eu não quero ser solteiro. Eu quero as privações de liberdade que o meu casamento me traz. Para mim tá bom, ok. É uma escolha, entendeu? Para mim, a liberdade, eu acho que ela teria a ver, né, no meu contexto, com poder tomar decisões sem ter muitos entraves ali. Então, eu acho que, por exemplo, as questões relacionadas ao trabalho, né? A assistência social cansa muito, gente, muito. E é isso, assim, tipo, há 7 anos trabalhando num serviço que é ininterrupto, né? Que funciona de segunda a segunda, 24 horas. Então, chega um determinado momento que seu emocional, seu físico tá bem abalado, assim. E mesmo com a terapia, acaba abalando um Aliás, pouco. um beijo pra sua terapeuta, muito obrigado. Mantenha a Bruna aí que a gente precisa dela.
Aliás, aliás, a Bruna faz um trabalho fantástico e fundamental para a sociedade. Outro beijo para a terapeuta da Bruna. Bruna, você falou de... Desculpa, te cortei. Imagina. Então, você falou de privações e tal do seu trabalho. Deixa eu entender, me perdoa aí por essa linha, mas o que seu xará tá te atrapalhando? Fala pra mim, Bruninho Covas, o prefeito. Gente. Não ele, agora necessariamente. Ele tá fazendo muita coisa, né? Porque agora tadinho, o coitado puta que dó do cara. tá fudido, né? Não necessariamente ele, claro. Posso tô falando do seu aproveitar, trabalho então, ali. isso? Óbvio, claro. Então, é muito difícil, cara, porque assim, o SAICA, né, que é a abreviação do Serviço de Acolhimento, é um serviço que, apesar de tão essencial, é um serviço que é pouquíssimo visto, assim. A gente tem uma verba muito pequena para trabalhar contextos muito complexos e muito específicos. Se você for uma pessoa que acredita no sujeito enquanto pessoa que tem suas individualidades, sim, vive numa sociedade, mas que tem suas individualidades, para você conseguir respeitar essas individualidades, é muito difícil você dar conta disso com uma verba tão pequena. Para além disso, você tem a não visibilidade mesmo do serviço, só para exemplificar aqui, desde que começou a pandemia, teoricamente, o serviço ali, ele funciona de um jeito completamente diferente. Ele é de alta complexidade, ele atende pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade, atende pessoas em situação de rua. Você não tem, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com Covid dentro do SAICA, como que eu faço para isolar essa pessoa numa casa que moram 15? E a casa, o espaço físico, ela precisa ser o mais próximo possível de uma casa mesmo. Então, ela não é uma instituição por si. Ela é uma casa e ela precisa funcionar como uma casa. E aí, desde o início da pandemia, não teve nenhum protocolo direcionado especificamente para o SAICA, por exemplo. Então, a gente fica meio ali, tipo, lavem as mãos, distanciamento social. Como é que tu faz distanciamento social com 15 pessoas morando e 20 trabalhando? Não faz. A gente ficou em extrema vulnerabilidade durante todo esse período, porque imagina só, né? Você tem filho, você sabe como é o tal do homeschooling, né? Aquela coisa toda da escola e tal. Merda. E aí, assim, puxado pra caramba. Olha que pessoa fofa. Criança. Eu falei que foi uma merda. Ela falou que é puxado para caramba. Você vê que pessoa polida. Exato. Pessoa fina. O que ela tá fazendo aqui conversando com a gente? A Mary entende. Mas, tipo assim, com uma criança, eu imagino com... São 15, né, que você falou. Imagina com 15, né? E você dá conta da escola de 15... Exato. São 15 crianças, tipo, como é que você tem acesso à internet de qualidade? Porque eu vejo aqui, aqui em casa eu tenho 100 mega, né, e de vez em quando a aula dá uma travadinha, né, e eu já fico... Puta... Mas imagina, tipo, sei lá, você tem que depender do 3G, do 4G, da Claro, e matei um patrocinador. Depender da Claro. E aí você manter essas... Você manter essas 15 crianças dentro de casa, sem poder sair com elas, sem poder socializar com elas, todo mundo ali dentro, né? Então, o SAICA, que já precisava lidar com essa demanda de acolhimento, que já é uma demanda alta e complexa, precisa começar a lidar com outras questões. Escola, o contraturno que eles costumam fazer quando está tudo funcionando normalmente, que aí são umas atividades extras, tudo isso dentro desse espaço. E não veio nada, absolutamente nada de protocolos da prefeitura ou de propostas que a gente pudesse ter um espaço para falar sobre a dificuldade.
não contente com toda essa falta mesmo de apoio e sei lá, eu não sei nem que palavra usar, assim, Suporte, porque a né? gente se sente... Estrutura, né? Estrutura, suporte. Exato. Não contente com tudo isso, quando saiu a vacinação para os serviços da assistência social, o SAICA não estava na lista de prioridades. Outros serviços que estavam funcionando remotamente, que estavam fazendo só atendimentos online, entraram para a lista e o serviço de acolhimento não. Nós que estávamos trabalhando desde o início da pandemia, mais até do que a gente já costuma trabalhar, nós não estávamos na lista. E aí, se não fossem os gerentes dos serviços se unirem e bater na porta e falar assim, escuta, a gente está aqui, né? Que é isso? Olha o tanto de coisa que a gente vem fazendo. Se não fosse essa movimentação, não teríamos entrado. Aí foi feito como se fosse uma errata, né? Depois disso, e nós entramos para vacinação. Mas eu tenho certeza que se não fosse pela movimentação dos gestores do serviço, a gente não teria ido. A gente estaria sem vacina até agora. A prefeitura de São Paulo é uma errata, né? Puta que bosta. Não tem gestão nessa cidade, cara. Não tem gestão, é uma bosta. Uma bosta. Eu vejo que tem muita questão de... Assim, não é que... E olha, ouso dizer que a gente, assim, enquanto assistência social, a gente teria uma potência enorme para se trabalhar, assim. De verdade, tem muitos planejamentos legais, tem muitos serviços legais, tem muitas propostas bacanas que são feitas, tem atendimentos especializados direcionados para a mulher, direcionados para o adolescente, direcionados, inclusive, propostas de atendimento para, por exemplo, crianças que sofreram violências específicas, atendimento pro agressor, né? Porque aí a gente tira a criança daquele agressor, mas a gente deixa o agressor lá. Tá e certo. aí ele vai agredir outro. Verdade. Né? Então, entende-se que precisa do olhar para esse agressor também, para que faça ele não ser agressor de outra pessoa. E tem propostas muito legais. Não, precisa de um taco de beisebol na cabeça. Eu sabia que eu deveria falar isso. Olhar. Não tem que olhar nada, só tem que olhar sabia. Olhar pro agressor. Eu sabia. Bruna, eu tava esperando. Na hora que você falou, assistência, e eu aqui, eu... Pera. Aí eu olhei pra câmera, câmera dele aqui, ele já tava inflando aqui. Sabia. Desculpa te cortar, Bruno, mas pelo amor de Deus, cara. Liberdade de expressão. O cara, assim, eu não consigo ter olhar para alguém que machucou uma criança, velho. O único olhar que eu tenho é de qual janela eu vou arremessar esse filho da puta. Só isso. Enfim. E aquele negócio, né? Tipo, teve o caso do recente do menino que morreu, né? Do Henry. Isso, do Henry. Né? Quantos casos desse, tipo, acontece e ninguém fica sabendo, tá ligado? Mano, quantos? Eu não, pelo amor de Deus, Bruna, eu sei que é esse é o seu trabalho, mas não me fale o número. Sabe? Não me fale o número, porque puta que pariu. Esse caso eu já não quis ler a respeito, só de imaginar alguém batendo no meu filho. Nossa senhora, desculpa, cara, Bruna, aqui... eu sou obrigado a concordar com o Daniel, taco de beisebol. Aqui, né, cara, sorte que no Brasil esse é um caso de visibilidade, né? Assim, você entra na periferia, nas favelas de São Paulo, inúmeros casos que acontecem e que não dão em nada, em que não tem investigação, e que passa, assim, porque não é um caso de visibilidade, né? Quem está ali dentro da comunidade, da favela, é outra realidade. Assim. E se bobear, se esse cara não fosse político, se o cara, se esse maluco não fosse político, se bobear, tipo, inclusive em lugares, tipo, mais ricos, né, financeiramente, com mais dinheiro, provavelmente acontece também, ninguém fica sabendo. Sim. Entendeu? Porque tem um médico da família que acoberta também, sei lá.
Sim, sim. Até porque as violências, elas acontecem muito, os abusos acontecem muito na classe média e na classe alta também. Uhum. Acontece, mas não chegam, né? A população dentro de um SAICA é 100% as comunidades mesmo. Mas não que não aconteça nos outros contextos, né? E aí uma coisa assim, a gente está falando aqui a gente está falando das liberdades, de coisas assim, e aí você me traz um panorama desse. Travou aí pra você também, né? Me traz um panorama desse. Foi onde parou aqui pra mim, Travou. foi isso? Então tá bom. Só, Para mim só também. pra você me traz um Pensar em panorama desse. liberdade, no que Isso. você pode Você travou fazer. no panorama desse. Puta, e agora eu já nem O lembro o que eu panorama estava falando. desse travou para nós dois. Mas Você ó, me você traz está um falando de tudo panorama. isso daí. Então, você Isso. está falando de tudo isso daí, e assim, cara, a gente está falando de liberdades, né? E aí você me mostra, você fala para mim que tá faltando o básico. Então, assim, muito antes da gente falar em liberdade e da liberdade que você tem de desenvolver o seu trabalho e da liberdade que vai ser trabalhada com essas pessoas que estão sob os cuidados de vocês, primeiro você tem que lidar com o fato de que a gestão e o poder público de onde você está nem lembra que vocês existem. E assim, Não. cara, não, eu sou um bicho muito estranho, né? Não preciso, todo mundo que Concordo. me conhece Precisa sabe. nem, precisa nem complementar. Concordo. Não, claro, eu não preciso justificar, né? Até porque quem fala que é estranho tem algum problema, é estranho mesmo. Exato. Mas assim, e uma das minhas esquisitices, das minhas estranhezas, é que eu sempre assisti horário político, eu gosto. É bem melhor do que programa de humor, é estranho. E aí eu assisto, e eu nunca vi um político falar, eu vou usar o termo que eu cresci escutando, eu nunca vi um político falar que ia cuidar do orfanato. Assim, se na campanha não se Não fala tem disso, proposta. imagina depois que esse cara esquece que isso existe. Então, não tem, cara, não tem, Não assim, tem proposta mesmo quando você lê, né, as propostas, Editais e tal. normalmente a assistência social ela é lembrada por quem não conhece a fundo, quem não trabalha dentro da assistência, ela é lembrada de fato pelo assistencialismo, né? Então vem aquela coisa do é Bolsa a tia da cesta Família, da cesta básica, básica. né? Exato. A assistência social, quando você fala com as pessoas, vem a ideia e a imagem de uma assistente social e uma cesta básica. É mais ou menos isso, assim. É a tia da Então, por isso cantina, que vem, nem vem a nas imagem da tia propostas da mesmo. cantina. Isso. Que Exato. merda. Então, nem nas propostas mesmo dos políticos, quando eu também, às vezes, dou uma olhada, assim, exatamente para ver se tem alguém falando sobre isso, mas não, você não encontra. Isso é pesado. Não, Isso é tenso. sei lá, até tipo, voltando lá para a igreja e tudo mais, quando a gente pensava em assistência social, mesmo num contexto religioso, você pensa em acolhimento, mas não é um acolhimento, né? É mais um tipo, vamos rezar na sua casa aí, né? Vamos te dar uma cesta básica, vem aqui pegar a cesta básica mesmo, tipo, é muito isso, né? É muito do o que eu vou E te é dar, mas curioso, né, não é Fábio, como que eu vou te ajudar a viver, né? É o que eu vou te dar, mas não como Mas eu vou te ajudar a viver. posso até tentar dar uma justificada nisso, cara? Eu Não. acho que... Mentira, pode ser. Eu vou mesmo assim, eu sou livre. Obrigado. Eu sei. Mas eu acho que também tem um retrato que, assim, a gente está falando de... A gente entende que quem precisa de uma assistência social são as classes mais baixas. E eu acho que, assim, o problema é tão básico, já que não existe o básico, você não consegue pensar no que vem depois. Porque quando alguém fala em assistência social, a primeira coisa que eu penso é, mano, tem gente passando fome, tem gente com tantos problemas mais básicos que eu não vou pensar nesse outro ponto. Porque para mim, assim, acho que eu não consigo, de primeiro momento, visualizar essa outra parte. Para mim é realmente assim, sempre me vem o primordial, que nem a igreja. A igreja está preocupada primeiro com quem está passando fome.
depois está preocupada com a pessoa que tomou um tapa. É verdade. É que eu acho, o que eu acho que complica nisso é porque, assim, a maioria, esses serviços, eles funcionam com convênio, né? Conveniados a uma instituição social. Então, por exemplo, o lugar que eu trabalho hoje, eu sou contratada por uma instituição que presta esse serviço para a prefeitura. A prefeitura faz o repasse de verba e aí Boa essa parte outra dos serviços instituição da prefeitura são assim, né? Isso. E aí, o que é curioso é que, assim, a maioria das instituições, elas são instituições religiosas, né? Então, teoricamente, elas deveriam saber qual que é o processo e como é que esse processo funciona. Então, a igreja tratar isso como algo tão sistemático aí da cesta básica e tal, não bate, né? Porque se eu cuido do serviço, eu tenho que saber como ele funciona, né? Se eu atuo dentro desse serviço, eu tenho que saber como ele funciona. Então, Mas por que você acha um que isso acontece? funcionamento. Liberdades individuais. Você tem todo o direito de dar opinião, óbvio, ou senão eu vou dar a minha. É muito... Porque tem um Ele vai dar interesse. dele de qualquer jeito, tá? Não, Bruno? Fala aí. Exato, tem um interesse. Pra mim tem um interesse. Né? E quando eu digo, tipo, instituições religiosas, eu tô pensando, tipo, em todas elas, em todo o assistencialismo. Tem um lado muito positivo, muito foda, que mais ninguém faz, né? Basicamente, Tirando o que a gente tá dizendo aqui. né? Exato, que ninguém faz. E é Brad Pitt e Angelina também, e as igrejas Brad Pitt e Angelina, né? Mas tem o outro lado também ali que, tipo, tá, por que não ir além? Por que não ter esse... Entende? Sim, sim. É. Tem questões políticas, né? Questões de interesse. Tem inúmeras, assim... Eu trabalho numa instituição que é grande, é bem grande, então é uma instituição que tem, acho que um pouco mais de 80 serviços, não só serviços da assistência, mas da educação também. Da hora. Então, mais de 80 serviços, e aí tem núcleos, né, que vão cuidando do território ali. E aí cada pessoa responsável por um território tem seu interesse dentro daquele território, às vezes tenta levar para, né, uma matriz, ou enfim, e aí tem um conflito ali de ideias. Então, tem muita coisa acontecendo dentro da mesma instituição, dentro de um mesmo contexto ali. Mas eu acho que, de uma forma geral, tem tudo isso que você falou, assim, cara. Uhum. Ai, mano. Olha, eu acho muito louco, a gente está tentando continuar, puxar, né, para o assunto, para o tema central, que é da liberdade. Eu acho engraçado porque a gente tem cada pessoa que veio aqui, né, que a gente conversou, falou da liberdade ou da privação de liberdade por um motivo diferente. E é a primeira vez que você foi a primeira pessoa que trouxe para nós a privação da liberdade por falta de recurso. E é muito louco isso, porque você até conseguiu uma coisa interessante. Você fez o Ricardo ficar sem ter o que falar, por exemplo. E deu uma travada. Triste demais, mano. Você faz o quê? Porque... E aí tem todo um lance, porque... Agora, na verdade, o que está travando a gente não é entender que a pessoa não tem liberdade por falta de recurso. Isso é fácil de entender. Agora, o problema é a gente... O problema é... O problema é a internet. O problema é a internet. Não, Bruninho, ele é a única pessoa em Portugal, que não tem fibra. Única. Tipo, é só no prédio dele. Eu moro no Tabuão e eu tenho fibra. Pois é. Eu moro em Eu gosto do Tabuão, tá, gente? Que fique eu claro. tenho tijolo. Alguém tem que gostar, né? Morar no Tabuão? Tabuão é bom. Tabuão é bom. Olha lá, são dois que gostam do Tabuão.
Ele era Eu era, eu cidadão era taboanense também. taboanense. Era Mas taboanense. cortou, A cortou, realidade é o filho. seguinte, cara. Qualquer Cortou o que você pessoa tá. que mora na Grande São Paulo, a gente não gosta, a gente só é acostumado. Mas, não, o que eu estava falando é o seguinte: a gente consegue entender facilmente a privação da liberdade por falta de recurso. Não é muito difícil, tá? Porra, se eu estou preocupado em comer, eu não estou preocupado em liberdade, eu estou preocupado no básico. Não tenho nem Mas eu acho que opinião, só quero que tá, comer. não dá, eu não tenho opinião, eu tenho fome, entendeu? Eu não tenho Sim, opinião, eu tenho dor. Então, é triste pra caramba, mas é fácil de entender. Eu acho que bugou, que deu uma travada no Ricardo, principalmente, cara, tem gente que podia prover esse recurso e por algum outro motivo decidiu não fazê-lo. Por algum interesse egoísta, idiota, tosco. E aí, caralho, tem gente se ferrando, tem gente que não está nem conseguindo pensar em liberdade, porque quem teve a liberdade de tomar a decisão escolheu errado. Isso. Ou não escolheu. Aí a liberdade de escolha, ou não escolheu, que também é uma liberdade, né? Então, assim, aí a liberdade de alguém que teve o poder de resolver, de escolher, de olhar para aquele lado, a liberdade de escolha dessa pessoa tirou completamente a possibilidade de alguém pensar em liberdade, pensar em escolha. Cara, tô filosofando pra caramba aqui. Acho que eu devo ter Não, tomado não. até mais vinho do que eu deveria, mas, velho, é um bagulho muito zoado. Muito zoado. E assim, e aqui a gente tá falando o seguinte, essas escolhas, e aí a pior parte, né? Na minha opinião, não o Bruno Covas lá, que não escolheu o que tinha que escolher, não olhou para onde tinha que olhar, é o Dória, é o Bolsonaro, e é o Papa, velho. É todo mundo, porque na igreja também tem gente que não tá olhando. Esse Papa não, esse Papa eu duvido, ele faria, esse Papa é foda. Não, mas Mas é uma assim, questão política, não é tipo. mas entre o Da mesma forma que a Papa gente e a estava num. ponta, Isso, da mesma forma que a gente estava alguém desviou falando essa merda, velho. num outro papo. No outro papo. Da mesma forma que a gente estava falando no outro papo sobre o Bolsonaro, ele não é o responsável pela existência do Covid, tipo, e tem decisões menores, por exemplo, de não ter vacina para o pessoal da assistência social, tipo, não é uma decisão do Bolsonaro e a culpa cai nele, né? Da mesma forma, tipo, a igreja, é uma questão política ali, é uma questão tipo de hierarquia política que tem certos decisores, tipo, sei lá, eu já tive contato de amizade, inclusive, com um padre que era gay, mano. O cara era gay. Você pode falar o que for. Você pode falar o que for. Gente boa, tal. Mas ele era gay. Nada contra ser gay. Só que você fez uma escolha por uma religião e por uma lógica de que isso não é pra você. Certo? E quando eu digo que era gay Teoricamente, ativo. se você. E outra. E teoricamente, tem dois problemas estruturais na coisa. Tem o fato dele ser gay, que, tipo, cara, como é que o cara é um representante católico e gay ao mesmo tempo? E outra, teoricamente, ele fez um voto de celibato, né? Então, tipo, não era pra ele comer ninguém. Exatamente. Nem ser comido, eu acredito que é assim que funciona o celibato. De repente o celibato funciona só se você não pode comer ninguém. Aí, ok. Aí ele não tá Se fazendo nada alguém errado, pode eu que te tô comer, julgando aqui. tá, é. Mas se ele era Né? ativo, já fudeu o Exato. esquema. Mas assim, tipo. E eu também conheci padre que tinha sítio, mano. De dinheiro de dízimo. Você fala, tio, tem coisa errada aí. Muito. Mas muito errado. E a solução, e eu lembro da solução, tipo, não quero aqui, tipo, atacar a A igreja, porque é solução é aquilo, alugar o Brasil. Né? eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Católica por tudo que eu aprendi e por tudo que ela faz, né? Como instituição. Ela faz, ponto. Mas Faz mesmo. a solução pro cara que teve que descobriram sítios no nome dele, com cabeça de gado e os caralho, de sítios no nome dele, ele foi destituído de uma paróquia e foi pra outra. Não pode ficar então nessa paróquia aqui, vai pra outra lá. É a mesma coisa do exemplo do Vai roubar em outro Bandana. lugar, porque esse cara tá roubando, velho. Entendeu? É a mesma coisa do exemplo. Então, tipo, só que não vai dar assistência pro cara que bateu na criança. Só vai botar ele em outra casa. Você fala, mano,
Pera, tio. Tá errado, tá ligado? Eu acho que o taco de beisebol servia pros Servia dois. pros dois. Pra esse padre e pro outro maluco. Porque, porra, mano, quanta gente tirou o dinheiro da comida também pra dar pra igreja pro safado comprar sítio? Ah, pro inferno. Mas veja bem, É tá vendo? Ó, ele tinha cabeça de gado. De repente, essa carne, os caras tentando achar. Vai saber, né? Mas o compadre, com o padre A gay fazenda era não tinha produto. muito o que fazer. Não tenho muita solução, não. Eu tô tentando não entrar no No eu não padre sei gay. por que eu não tô tentando. Eu tô tentando entrar no padre gay. Tá bom, Deve ser porque eu sou hétero. provável. Mas, hein, Vai. assim, são politicagens, são decisõezinhas ali, políticas do dia a dia, que a gente nunca vai enxergar, mano. Tá ligado? Por que essa assistência não avança? E é isso que me mata. Tipo, não é só a decisão lá de cima do Papa. É esse que é o meu ponto. Não é só lá no alto. Alguém aqui decidiu não ir esse dinheiro pra lá. Alguém aqui embaixo decidiu também. Porque às O vezes a Papa nem gente acha. sabe. Às vezes a gente acha que é Às tudo uma vezes. grande É. conspiração, porque o presidente, porque o Papa, porque, sei lá, o dono da empresa, né, tá fazendo A, B ou C. Às vezes é só, tipo, a pessoa que não assina, tipo, a pessoa do meu lado, sentada do meu lado, que, não vou assinar não. Acho que é melhor não ir. Sabe? Nem lembra, né? Eu não Ou sei pra onde vai. foda-se, nunca Onde é que era viveu, não tem mesmo? empatia, nunca viveu nada Isso, relacionado com isso, tá ligado? E aí, tipo, foda-se o outro. exatamente. Eu E fiquei acontece. indignado, desculpa. Imagina você olhar para isso todos os dias, né? Nossa. Mais uma vez, como que é o nome? Vivian, né? Vivian, muito obrigado mais uma vez, viu, Vivian? Virgil. Eu vou agradecer a Bruna. Porque, velho, Não, eu tô agradecendo a Vivian porque, porque pode, a cara. Vivian ajuda a Bruna. Na real, esse agradecimento que eu falo da Vivian é pra Bruna. Eu falo, mano, que foda o que você tá fazendo sem matar uma pessoa. Porque eu não teria Podia. Matar uma pessoa. feito isso sem Exato. matar uma pessoa, né? Sem gastar o réu primário Não, até hoje. Sem gastar o réu não primário. eu não seria capaz de fazer o seu trabalho sem o taco de beisebol. Eu já teria sido preso, cara. Que absurdo. Eu já teria perdido a minha liberdade. Entendeu? Mas, É. E é a isso, pouca gente. que eu Essa tenho. liberdade aí é desse jeito mesmo. Às vezes já aconteceu inúmeras vezes de estar, sei lá, à noite em casa e já pronta para dormir e ter que ir lá no HC porque tem uma criança lá que precisava de acolhimento Hospital das Clínicas, né? e deixar lá a minha filha e correr para Lá, no caso, sua mãe ou algum lugar, não no HC, né? Deixar lá minha não, filha. não. Deixar com o meu marido e correr, assim, É. pra lá, assim, no meio da noite. Então E você tinha falado antes do início do vídeo, antes da gente começar a gravar, que geralmente são situações, quando você tá falando do HC, de violência, né? violências ou abandonos, né? E as violências, elas são inúmeras, né? A gente, às vezes, pensa bem na violência como uma questão física, mas Às vezes é psicológico. a violência psicológica também, ela traz tantos traumas quanto a física. Então, É verdade. são diferentes tipos E mesmo. como é que faz, tá ligado? Ainda voltando mais uma vez pra liberdade, como é que faz pra ensinar pra uma criança que sofreu uma violência psicológica, violência física, foi tolhida de pensar, você não pode pensar, você não pode reagir a nada, a ensinar a liberdade, tá ligado? Como é que você ensina pra uma criança que ela tem liberdade, direitos de ir e vir, direito de viver, direito de Como é que você tira o escolher ser medo dessa melhor? criança, né? É, Tem que a ter liberdade medo. dessas crianças, ela é cortada num nível tão grave que às vezes a criança um pouco mais velha, não precisa ser uma criança muito novinha, não,
mas ela não. Você chega para ela e você diz, ah, vamos cortar o cabelo, né? Escolhe que corte você quer para o seu cabelo. E ela não consegue escolher, assim, Não, mas isso eu ela não também não. consegue Você desculpa. Eu também olhar, tenho essa Isso aí quem dificuldade. escolhe. não, mas por Não, uma quem questão de escolhe. Não. Eu identidade, entendi, tô sabe? brincando. De Não, o olhar e meu quem dizer, escolhe eu é não minha sei do que esposa. eu gosto. Eu tô tentando, Quem aliviar Exato. Não entrar em porque é contato com a muito, gravidade. é, É. porque é muito incrível, inacreditável, incrível no sentido de inacreditável, né? É muito Sim. inacreditável, essa verdade. Né? E é uma verdade que é diária, tá ligado? Tipo, você falando, no meio da noite você pode ir lá e a criança não sabe escolher, tipo, o corte de cabelo, por não se enxergar como ser humano. Nunca teve a opção de escolher, né, cara? Isso é muito louco. E a gente não tem o menor contato com isso, né? A gente está vendo isso agora com a Bruna, mas, cara, não é parte do nosso dia a dia. Pô, É uma graças a realidade que Deus, acontece desculpa, o mas. tempo todo. É uma realidade que acontece o tempo todo e a gente não fica nem sabendo, velho. Sim, é, É muito embaçado sim. isso. Ô! A Bruna conseguiu uma coisa. A Bruna conseguiu uma No coisa papo de inédita no sábado. canal. Ela conseguiu deixar eu e você calado, velho. Sabe o que é mais engraçado? É que não foi a Bruna. Entendeu? E eu acho que isso que é o que mais impacta. Não é a Bruna que deixou a gente ficar sem palavras. É a verdade, tá ligado? É as coisas que acontecem. É o dia a Senão vai dia. parecer que a culpa é da Bruna, né, velho? Não, A Bruna é e gente o papo boa. tá na hora. E o E o papo papo tá tá na da hora. hora. É, Entendeu? Bruna, em que mas momento você se vê livre? Hum, Porque a gente falou de Difícil. tolir liberdade, de não ter liberdade nenhuma, tipo, por ser mulher, por ser mãe, por ser psicóloga, assistente social, que oferece cesta básica. Em que momento você se vê livre? Tá, de verdade, eu acho que nesses anos que eu venho trabalhando, principalmente depois que eu passei para a gerência do serviço, eu não consigo, e eu estava falando justamente sobre isso antes até da gente se falar e combinar esse papo, mas falando justamente sobre a liberdade que eu deixei de ter depois que eu virei gerente, assim, porque é um trabalho que pega toda a minha vida. Então, esses dias eu me peguei num momento com a minha filha, que teoricamente deveria ser um momento de descontração e liberdade ali, de brincadeira e tal. E, pô, eu tava dentro da piscina e eu tava com o celular apoiado num lugar próximo, assim, pô, porque eu tava com Poderia medo de alguém eu mandar estar uma dentro da mensagem, você. piscina e alguém me ligar e eu não ver. E aí, Nossa. depois, tipo, na segunda-feira, eu trabalhando, me deu um negócio assim, e aí tem uma psicóloga que trabalha comigo, e aí eu falei para ela, eu falei, Carol, olha que loucura. E contei a situação para ela, daí ela ainda brincou, ela falou, alguém precisa te parar, assim, porque é muita loucura mesmo isso, de não me sentir livre nem nesses momentos que deveriam ser de mais descontração. Então, de verdade, assim, e isso até é uma coisa que, Vivian, depois a gente precisa conversar, eu estou nessa de não me sentir livre mesmo em momento nenhum. Eu tô aqui com vocês e eu tô Você só tá de aqui com a olho. gente porque o Zoom é via celular, né? Se você tá aparecer um olhando pro pop celular, aí, né? você tá olhando pro celular. Cara, que Aparece uma pesado isso, que notificação aqui, pesado. eu já falo, puta merda, vou ter que sair. Então é isso, é não me sentir mesmo livre. Acho que nem no banho, porque no banho, quando eu começo a dar uma relaxada, começa a pipocar umas coisas que eu meio que Soluções. esqueci, assim, durante o Soluções, né? dia, sabe? E No soluções, que eu banho vem falo, putz, soluções. exato, olha a minha liberdade como não existe, ó. Essa é minha afilhada. Tudo bem, afilhada. Tudo bom? Cara. Coisa linda. Tadinha, já vai Nossa, lá, mas tá vendo? é muito louco isso, né? É muito louco isso que você está falando. Uhum. É.
Acho que ele travou de novo. Ah, Mas, não, travou. Travou de novo. É muito louco o que você tá falando, que você tava mencionando, Fih. Voltou. É. Tô vendo o zóio mexendo não, já, pode falar. segue, tá tranquilo. Não, eu só fiz um comentário que eu adoro criança. Também. E é muito louco isso esse papo, cara, porque é essa coisa de você não se sentir livre em momento nenhum, né? De você estar tão envolvida, quer dizer, você está tão preocupada com o outro e com proporcionar o mínimo que o outro precisa, que você não pense nem em você. Tipo, você está tão dedicada assim, é um negócio. É muito É. louco isso, velho. É muito louco. A única Eu, coisa que eu eu posso falar nesse preciso momento é mesmo obrigado sempre pelo seu trabalho e pelo me... seu tempo aqui, cara. Nossa, sim. Obrigada a vocês. É isso, Valeu. eu tento sempre direcionar alguma coisa, assim, então, a terapia ou um cuidado comigo ou algo que direcione para isso, assim, porque é necessário, né? Assim, mesmo que nesses momentos eu não me sinta totalmente livre, mas que eu preciso direcionar minha cabeça para uma outra coisa, senão a criatividade também acaba. Isso é um negócio que a gente precisa demais quando a gente está É, gerindo gente, né? Quando é é, uma gestão de pessoas, você tem que ter uma criatividade todos os dias que as pessoas não fazem a menor ideia. Acha que gestão de pessoas é só tipo, 1 mais 1, 2, tá aqui sua a folha só folha salarial, de tá aqui o seu pagamento. exato. Nossa, Acha que é gestão de exato, né, cara? Não tem nada de exato puta, nisso. não tem Uhum. parte mais difícil em de qualquer coisa do que gestão de pessoas e a criatividade que isso tem que ter. E aí eu imagino com você, com a rotatividade que deve ter no seu trabalho. A rotatividade de pessoas, não só de acolhidos, mas como acolhedores também. Né? Porque E você está Tem. lidando com pessoas que não queriam estar lá, né? Tá lidando com tem pessoas que isso. não queriam estar lá, que estão lá por uma situação que elas não puderam evitar, né? Sim, É exato. pesado. Exatamente. Bom, Bruna, eu preciso. Não sei se o Ricardo ia falar alguma coisa. não, pode finalizar, Fih. Bruna, a gente tá. A gente. Esse papo, cara, poderia levar umas boas horas aqui. E, A gente enfim, pode fazer mais uma uma parte vez. 2 depois, eu topo. Fechado. Puta, legal. Fechado demais. Eu vou passar agora a palavra para você. Antes disso, eu vou fazer mais um agradecimento pelo seu tempo e pelo papo, porque realmente você conseguiu algo inédito no canal. Você fez eu e esse outro falastrão aqui parar um pouco e não conseguir falar alguma coisa. Isso é muito inédito. Isso aconteceu a primeira vez nesse canal e é uma das poucas vezes que isso já aconteceu na nossa vida. Mas, vamos lá. A gente sempre, eu vou passar agora para você, falar o que você acha, que você quiser. E se quiser indicar alguém, né? Você já foi indicada, né? Para falar aqui com a gente. Se você quiser indicar alguém para conversar com a gente aqui. E se Uhum. você quiser falar sobre algum tema que você acha interessante a gente abordar numa próxima temporada, agora é a hora. Obrigada a vocês. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho, ter um espaço para falar sobre isso. Eu acho que é muito importante. E foi muito gostoso para mim mesmo, apesar de toda a tensão que eu falo, que eu fico lá, meio cá. Mas foi bacana demais. Acho que de verdade a gente pode fazer aí uma parte 2, sim. Sobre possíveis temas, olha, tem tanta coisa legal para falar, assim, acho que dá para é que eu fico muito nessa coisa mesmo do que eu trabalho, né? Então, acho que tudo isso que a gente veio falando, assim, da visibilidade de alguns serviços que não são vistos e que são tão essenciais, e sobre adolescentes, que são pessoas que têm conteúdos que ninguém imagina e que a gente não escuta. Tem muita coisa que dá para a gente descobrir com os adolescentes, assim, também, que são... O meu público maior hoje é adolescente. Então, por conflitos familiares. Então,
Eu acho que tem bastante coisa aí. E se você fosse indicar alguma pessoa para vir para esse papo? Se quiser, claro, você fica à vontade. Se não vier ninguém na mente agora, a gente cobra depois. Eu posso pensar, porque eu sei que tem Claro. pessoas bacanas, mas eu queria pensar melhor. Ótimo. Você é livre para fazer qualquer coisa nesse canal, tranquilo. Galera, então, muito obrigado por terem assistido. Com certeza esse é um papo que você assistiu do começo ao fim. Com certeza. Se você tem meio cérebro, certeza que você assistiu do começo ao fim, porque é um papo importantíssimo para todos nós. Bruna, eu vou pedir para você depois redes sociais ou algum site que se alguém puder ajudar, alguém puder auxiliar de alguma forma, algum site, depois você manda para mim, pro Daniel. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição do canal, vai ser a primeira coisa na descrição, então é só entrar e só olhar para baixo aí na descrição e clicar para quem está acessando do computador ou do celular, né? E tente auxiliar as pessoas. Tipo, a gente não faz ideia dentro das nossas bolhas o quanto as outras pessoas precisam. Beleza? Mais uma vez, deixa o like e se não curtiu o papo, mais uma vez, compartilha para 2 pessoas, fechou? E aqui embaixo já está aparecendo aqui para vocês, tanto aqui embaixo quanto ali embaixo, um vídeo que o YouTube escolheu para vocês assistirem aqui do canal. E também se inscreve aqui no canal, beleza? Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até.